Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo pessoal que sempre está aqui com a gente. Hoje uma noite muito legal, um assunto muito legal, uma convidada ótima. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da Qualivetes. Trabalho já há mais de 10 anos com a técnica de medicina integrativa, com as técnicas, fisioterapia, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, e a nossa intenção é sempre abordar os animais em qualquer fase da vida que eles estejam para trazer melhor qualidade de vida, para que eles vivam mais e melhor. Então, vou pedir algumas coisas para vocês que vão estar aqui com a gente hoje. Então, cliquem muito nesse coraçãozinho. Esse coraçãozinho é a forma que a gente tem de que o Instagram entregue nosso conteúdo melhor, que entregue para mais pessoas, né? Que nós alcancemos aí um público maior por meio das suas curtidas. E também tem um aviãozinho onde você pode encaminhar a nossa live, o conteúdo para que você achar interessante para as pessoas que você desejar. Hoje eu vou receber a Patrícia, quero muito que ela se apresente aqui e já vou dividir aqui a tela com ela, já vi que a Patrícia já entrou aqui. Tá vendo aí que o pessoal... Acho que agora já foi, Patrícia, o convite. E, pessoal, nos digam se vocês estão ouvindo, se vocês estão nos vendo bem, se tá travando, se não tá. Nos deem esse feedback que a última live travou bastante. Oi, Paty. Oi. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo certo. E que Obrigada, gostoso. viu, Paty, de estar aqui, primeiramente. Muito obrigada por ter Eu topado. olha, eu sou toda assim, eu toda arrepiada já. Mas muito obrigada pelo convite, Juliana. É bom te reencontrar aqui nesse formato, né? É bom Sim, a gente se ver sem máscara. é verdade, verdade. Nos vimos muito com máscaras. Então, mas a gente pode trocar sorrisos, né? E um olhar um pouco diferente hoje, porque é sempre gostoso falar. Tudo que é prática integrativa, né? A gente vê muito resultado, muita evidência, né? Das suas potências nas pessoas e você nos seus bichinhos, mas também é gostoso poder falar de alguma coisa que a gente tem, cada uma sua vivência muito pessoal, mas que a gente tem vivência já, né? Não, com certeza, né? A nossa vida, a gente vive isso, né, Paty? Acho que de uma forma diferente que a gente vai conversar aqui hoje, mas a gente vive muito a medicina integrativa. E, Paty, eu vou convidar você para se apresentar para o pessoal aí que ainda não sabe quem é a Patrícia Kovacic e que você conte um pouquinho até o porquê do seu sobrenome, né, e tudo mais. Tá. Bom, eu sou enfermeira de formação, né? E ao longo do meu caminho profissional, eu tinha o olhar, a assistência dentro do centro cirúrgico. Até o olhar, até eu brinco um pouco porque eu trabalhei na oftalmologia durante, eu acho que 16 anos. Então, a gente tinha um olho muito exato, uma prática muito exata, com protocolos cirúrgicos, com toda essa complexidade que exige a atuação dentro do hospital. No paralelo, que aí chega o meu nome, né? Eu nasci numa família de radiestesistas e ao longo da vida, por questões pessoais e por essa proximidade nesse mundo, eu fui procurando práticas que eu pudesse contemplar muito do que eu acreditava, muito do que são as demandas da vida, né, Gil? Conforme a gente vai, né, amadurecendo, algumas práticas se tornaram cursos, esses cursos se tornaram ferramentas para que eu pudesse ajudar as pessoas nesta caminhada fora do hospital. Então, nesses cursos eu aprendi muito sobre radiestesia, aprendi sobre acupuntura, Reiki é alguma coisa que eu tenho muito no dia a dia como uma ferramenta muito sutil e poderosa para ajudar as pessoas, principalmente e a princípio pelo caminho emocional, mas da infância até aqui, a prática que a gente vai conversar hoje é a mais viva e mais presente, que a gente chama de método Kovacic, né? Como você falou, Kovacic é meu sobrenome, né? Então, Acabei de aprender a pronúncia certa, que eu sempre falei Kovacic, é Kovacic, então. Kovacic Perfeito, acabei de aprender. mas sabe que se você pegar os mais antigos, eles vão falar Kovacs, eles vão falar jeitinhos diferentes. Entendi, entendi. E eu lembro que até ter esse nome, Ju, esse nome de método Kovacic, a esse tratamento, né, desenvolvido por Estevam Kovacic, que eu vou conversar um pouquinho mais, vou explicar um pouquinho mais o que quero. Esse nome ele veio
no momento que foi fundada a Associação Estevão e Maria Kovacic. A associação esse ano completou 14 anos, né? Antes era o método do seu Estevão, o método da pirâmide, ou o método... Tinha vários nomes, o método da energia, o método do Jabaquara, que era onde era o seu Estevão. Mas todos eles sempre relacionados com isso, com energia, com natureza e com a localidade do senhor e da pessoa que estava ali atendendo, né, a todos que o procurassem. Esse senhor é o Estevão Kovacic, como você falou, e em outro momento também no nosso vídeo de apresentação, a gente conversou, aliás, que era o meu bisavô. Então, o Estevão Kovacic veio com sua família para o Brasil, né, no período da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha essa inquietude muito grande, a todos que estão acompanhando aí, a inquietude dele era para a doença câncer. Então, ele teve uma vivência pessoal, o qual ele presenciou o sofrimento, né, que é adoecer e não ter a assistência, o que era adoecer, ver a doença evoluindo e não ter um tratamento. Isso lá na Europa ainda. Quando ele chegou no Brasil, uma das ferramentas de trabalho que ele tinha era a radiestesia, e através da radiestesia, o que ele fazia, Ju, ele procurava veios de água e abria poços de água nas casas das pessoas que o procuravam. Então, quando ele voltou então para a vida pessoal e formou sua família no Jabaquara, ele pôde assistir ali na granja dele, no quintal dele, o desenvolvimento dos pintinhos, que alguns tinham saúde, evoluíam bem, e outros adoeciam. Então, eles estavam no mesmo ambiente, teoricamente, né? Então, assim, eles estavam no mesmo quintal, eles tinham a mesma alimentação, eles bebiam a mesma água, tinham os mesmos cuidados, e um grupo era sadio e o outro adoecia. E quando ele foi pesquisar sobre essas doenças, deformidades e os nódulos que surgiam, naquela época ele pôde identificar que eram manifestações malignas, era um câncer. Então, ele investigou e procurou o que tinha exatamente naquele local onde eles ficavam, que poderiam possibilitar essa alteração na saúde deles e favorecer o desenvolvimento e a manifestação do câncer. Ali começou a observação, que deu start à pesquisa, e a pesquisa dele levou muitos anos, então começou na década de 50, e era entender, naquela lençol de água que estava presente, o que tinha de existência naquela água, então que irradiava, que tinha essa vibração nociva que subia verticalmente aquele ambiente, e na água ele percebeu a presença de fezes. Exatamente isso. A água, todos nós sabemos que ela, quando saudável, né, ela vibra numa sintonia, numa frequência, né, Ju? Eu não sei quantas pessoas estão familiarizadas com isso, mas é fato. A água tem uma vibração, e quando ela é exposta a outros elementos, ela recebe como identidade aquele elemento e vibra naquela potência. Então, a gente pode ter como os florais, né, que a gente administra, homeopatia, que é administrada. Então, veio dessas medicações que a gente utiliza é a água. Do mesmo mecanismo, funciona quando você expõe a mesma água a uma coisa que não é positiva. Tem várias contaminações, mas a específica, que na frequência causa o câncer no organismo da pessoa, é a água com a presença de fezes. Então, nessa primeira descoberta, o que ele fez foi remover as pessoas que apresentavam essa doença do local onde ele identificava que tinha esse veio de água contaminado. E lá, mais ou menos, se não me engano, 14 anos depois, 12 ou 14 anos da pesquisa, ele conseguiu chegar num resultado que é o isolante, que é a peça fundamental do nosso tratamento. O isolante é um metal pequenininho, e aqui eu até trouxe um para a gente facilitar a legal. Eu vou tirar os comentários só para o pessoal conseguir te ver, para conseguir enxergar melhor. Eu já ligo de novo, tá, pessoal? Tá bom, tá bom. Então, o resultado dele, lógico, naquela época era um pouquinho menor, mas a composição é igual e a função é idêntica também. O isolante, nessa composição metálica, ele tem o poder de bloquear essa radiação que vem do solo. Então, essa radiação nociva que vem do subsolo, ele bloqueia, não alcançando o ser humano, ou aqui em específico a gente vai falar um pouquinho mais dos animais, né? Então, qualquer ser vivo que esteja nesse ambiente, protegido com isolante, ele deixa de estar nessa exposição e deixa de desenvolver a doença câncer. Isso, então, a gente pode imaginar para uma pessoa que hoje, para quem escuta a gente aqui, uma pessoa que tem já a doença instalada, isso aqui é fundamental
principalmente para essas pessoas, porque no momento que ele começa a utilizar o isolante, a doença deixa de evoluir, ela deixa de ter força para expandir. Esse é o primeiro passo e é importante que a gente entenda, daqui a pouco a gente fala um pouco mais como que deve ser utilizado esse isolante. E, seguindo a pesquisa dele mais para frente, ele conseguiu sintetizar nessas duas peças aqui, que a gente chama de U e acelerador, que utilizadas juntas, na presença, né, da pessoa ou do animalzinho, ela consegue fazer a captação dessa energia natural que está no meio ambiente nosso, e quando o organismo é saudável, ele tem a sua vitalidade, ele costuma absorver naturalmente numa potência, numa frequência, a qual ele muda essa vibração do câncer no organismo da pessoa. Então, na primeira aplicação do acelerador e do U, a gente muda a vibração da doença câncer, ou seja, a gente tira a vitalidade do organismo que está presente o câncer. De qual material é feito, Patrícia? Oi? Você sabe de quais materiais são feitos os objetos? Cada um tem uma composição. Esse aqui ele bloqueia, né? Tá. Ele tem chumbo e entre outros metais. E esses aqui, eles fazem outra ação, que é captação de energia. Então, eles têm outra composição na base. Mas é uma liga metálica, né? A ideia deles, juntos, é justamente isso. É tirar da presença da pessoa. Então, do hábito onde ela costuma permanecer a existência da radiação, e o outro organismo que estava desvitalizado, que estava vibrando a doença câncer, devolve para ele a capacidade natural dele reagir contra a doença. Ou seja, a gente devolve para ele a ferramenta que a gente tem de eliminar essas doenças com essas células malignas. Resumir, né? Mas aí tem muitos detalhes para a gente aprofundar. Tem muitos, Patrícia. Bom, eu conheci vocês no momento da doença do meu pai, né? Foi quando eu cheguei até a tua família. Lá a gente é recebido, né, por um grupo incrível que dá uma força fantástica, é muito legal. Depois a gente fala isso no final, onde a gente acha vocês. Mas eu nunca me aprofundei muito nos detalhes. Então, eu sei que tem os livros do teu bisavô, eu sei que ele descreveu algumas coisas, a minha mãe leu algumas coisas sobre ele, né? E eu queria saber um pouquinho de como que foram essas pesquisas, assim, como que ele chegou, se tem algo descrito, se as pessoas podem chegar a alguma coisa e ler algo sobre, como que estão essas pesquisas hoje? Sim. Hoje ou na época dele? Hoje. Como Hoje. isso está sendo encarado hoje? Com a tua continuidade e outra, né? Eu não falei sobre isso, mas você fez a tua especialização no Einstein, inclusive, não foi? Eu li sobre isso. E eu queria saber como isso é visto pelos colegas, pelas grandes instituições médicas, alopáticos. Sim, sim. Até vou fazer um parênteses aqui, que é importante lembrar. Eu fiz um breve resumo dessa longa pesquisa, essa longa vivência nossa. Afinal, essa história já tem 70 anos. Mas para aqueles que estão aqui com um olhar de curioso, e principalmente, que é importante a gente conhecer, né? Não ocupa espaço e expande a mente, expande o coração. Mas que estão aqui buscando conhecer para poder entregar a alguém, né, que está pela doença, ou para um animal que está vivendo com vocês no mesmo ambiente. Então é importante a gente olhar com mais carinho para a teoria justamente pelo ambiente. Em todo momento é importante que haja o acompanhamento médico, tá, pessoal? Então, tanto o ser humano com a sua medicina ocidental, que é super importante, quanto o animal com o seu médico veterinário, tá? A partir do momento que a doença já está instalada e a gente não sabe a trajetória que ela teve, né, Juliana, dentro do organismo, a gente começa a entregar uma energia positiva, o organismo começa a reagir, ou seja, ele começa a reagir com a doença, mas ele também volta a aceitar a alimentação, ele volta e ele consegue aceitar os tratamentos médicos que estão sendo feitos, então um antibiótico faz efeito, um analgésico faz efeito. Aqui a rádio tem um outro cenário dentro desse organismo com menos efeitos colaterais. Então tem tudo isso e com mais resposta também, com o objetivo delas que é reduzir os tumores. Na hora que o organismo, na hora que a pessoa começa a utilizar o tratamento, o organismo começa a metabolizar tudo isso e começa a combater a doença, podendo ter alguns quadros aí. Pode ser inflamações severas, pode ser até mesmo precisar usar antibiótico, entre outras medicações, para fazer a eliminação da doença.
Deu uma travadinha. Vamos ver se carrega. Não sei se travou para mim ou se a parte que tá travada. Deixa eu voltar os comentários para vocês falarem comigo. Paty, deu uma travadinha, não sei se foi você ou se fui eu. Tá travando muito, Paty, não tá dando para entender. Tá travando muito. Gente, só falem aí, eu voltei os comentários, se sou eu que tô travada, se a Patrícia que tá travada mesmo. Tá? Então tudo que a gente vai esperar. Então tudo que a gente Paty, você me ouve? Me ouve? Travou toda essa última parte, tá bem ruim. Eu acho que voltou agora. Voltou. Ouço. Tá voltando. Travou de novo. Agora voltou. Agora voltou normal. Ih, gente, não voltou de novo. Já travou de novo. Agora consegue me acompanhar? Tá sem som. Tá. Com a internet da casa. Eu tô com a internet da casa. Agora sim, tá normal. Voltou? Legal. Tá. Mas repete pra gente, Paty, a última parte, por favor. Tá. Um resumo do que eu disse é que é importante que toda a informação que a gente receba aqui nos inspire a procurar uma forma de fazer com que o organismo responda efetivamente, né? Então, esse é um tratamento eficaz e a gente tem evidência por muitos anos. Mas é importante que a pessoa siga sempre com o médico ao lado, tá? Conforme o organismo vai reagindo ao tratamento, é importante ter essa monitorização do médico para intervir com as medicações ou com os procedimentos que forem necessários. E também porque é importante ter a documentação da evolução, para que a gente possa ver se a gente está caminhando, né, para onde desejamos que é o resultado, assim como o médico veterinário para os animaizinhos também, tá? Então, sempre caminhando junto com a medicina. E nessa pegada de caminhar junto com a medicina, eu te respondo, tudo que o Estevão fez de pesquisa, e aqui está um dos livros que você citou, que foi escrito na época dele, tem bastante da caminhada dele de pesquisa, tem até a cópia de alguns rascunhos que ele fez, registros que ele fez, a mão dele tem a cópia aqui. Ele fez sozinho, sem apoio externo. Ele procurou apoio, sucesso, ou um retorno, né? Deixaram ele trabalhar no time dele, mas sem que ele procurasse outras autoridades ou instituições que pudessem seguir, né, com pesquisa mais concreta, né, até mesmo algum tipo de comprovação. Nas décadas seguintes, voltou esse desejo de alcançar essa comprovação e essas parcerias com instituições maiores, né? E esse desejo veio aí da época da minha mãe, a Celeste, o Jota, junto com um início de pesquisa e desenvolvimento de trabalho do meu irmão Daniel, que ele seguiu esse caminho também procurando instituições do Brasil. Travou? E fora do Brasil. Tá travando, mas tá voltando. Tá dando para ouvir. Então, eu tô tentando falar um pouco devagar para não comer palavra. Tá ótimo. E não é muito meu hábito falar devagar, né? Quem me acompanha sabe. Mas tá ótimo. Fala. E aí o Daniel procurou no Brasil e fora do Brasil instituições que pudessem se dispor a investigar, né? A documentar, investigar esses casos, olhar as evidências e fazer algum caminho de pesquisa. Foram alguns anos de frustração. Nessa caminhada dessa procura foi que surgiu a necessidade de fundar a associação, como eu falei, a Associação Estevão que ela tinha um propósito de realmente fazer facilidade junto com a internet, né? Que era expandir a possibilidade de ter acesso ao tratamento e com mais eventualmente iniciar nenhum hospital, instituição que foi procurado, Ju, teve uma aprovação ou teve o desejo de
contribuir com o intuito de fazer pesquisas. Então, o que a gente faz dentro do nosso ponto de atendimento, né, que hoje eu atendo no metrô Santa Cruz, aqui em São Paulo, né, junto com os meus pais e um grupo que você conhece maravilhoso de voluntários. E o que a associação tenta fazer com todos os pontos de atendimentos no Brasil e ao redor do mundo é registrar esses pacientes que chegam então, para o tratamento. Então, a primeira coisa que você sabe e que é importante que as pessoas estão usando também, para você iniciar o atendimento hoje dentro de um ponto autorizado a trabalhar com método Kovacic, é necessário que você tenha documentado o diagnóstico médico da doença. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a pessoa chega ali já com uma documentação, com uma confirmação em formato de relatório médico, em formato de exames, mostrando que foi identificada a doença, que vai iniciar ou que já está fazendo um tratamento. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tenta documentar o máximo possível dos exames anteriores ao início do tratamento, mas obrigatoriamente os exames e o tratamento à frente. Sumiu. Aí, gente, a internet anda trolando as nossas lives. Formiguinha, né, João? Mas a gente tem aí esses pacientes, documentação e tem um histórico, pronto, que vai acompanhando de mês alguns pontos específicos. Esses Voltou. Voltou? Que é importante para as pessoas também observarem, né? A qualidade de sono, o nível de dor, né? O nível de aceitação da alimentação, que é fundamental a gente monitorar isso durante todo o tratamento, e a disposição, o vigor físico das pessoas mesmo. É muito comum você ver entre os pacientes que têm a doença em evolução um desgaste físico muito grande, né? Então, muito desse desânimo é a falta de força para as atividades e muitos caminham para um quadro psicológico mesmo, né? Mas que tem um fundo energético, né, Juliana? Então, é importante a gente ver isso. Agora, dentro da faculdade, então, como você falou, eu recentemente pude ter a experiência de estudar, fazer a pós-graduação aqui em São Paulo, com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Einstein, aqui de São Paulo. E a proposta dessa pós-graduação é para todos os profissionais da área da saúde, não só médico, tinha médico, tinha psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, dentista, tem todos os profissionais da área da saúde ali, que é como deve ser o tratamento dos pacientes, né? Então, ali eles já inovaram, permitindo que todos trabalhassem juntos e permitindo também que juntos tivessem a visão holística desses pacientes. Ali, eles trazem muito essa visão que no Brasil é recente de aceitação da medicina integrativa. Então, o que é essa medicina integrativa? A medicina integrativa não é um médico integrativo ou um profissional especializado no integrativo. É qualquer profissional que haja um olhar holístico, um olhar do paciente que consiga levar ele para o caminho que ele precisa seguir. Então, é importante que dentro dessas instituições tenham realmente a presença dessas técnicas que já há comprovação, como é visto e como é tratado dentro do hospital. Dentro do hospital só tem as práticas que tem alguma pesquisa científica, Ju. Então, lá do yoga, tem muito das técnicas de respiração, como mindfulness. A homeopatia ainda é da classe médica dentro do hospital, né? E trabalha-se muito o reiki também. Eles fazem muito reiki. Alguns profissionais que já tiveram experiências como você, Ju, e como alguns amigos meus dentro do hospital já tiveram experiência dentro do método Kovacic. Já puderam tratar um ente querido ou até mesmo encaminhar um paciente para ser tratado conosco. Mas sem aprovação científica, eles não podem implantar dentro do hospital. Aí surge uma possibilidade, um caminho
que é algo que a gente vem olhando com muito carinho, permeando, que é entrar pelas PICs no SUS. O SUS, não sei se o pessoal está familiarizado com a palavra PICs, mas existe um programa nacional no Brasil de práticas integrativas e complementares. Só para o pessoal estar junto com a gente. E esse programa aí, daqui a pouquinho, já completa 20 anos. Então, se não me engano, tem 17 ou 18 anos, Ju, que já está instituído o programa de práticas Nossa, integrativas no Brasil. Oi? bastante, né? Eu não sabia que já fazia tanto tempo. Tem Ai, gente, a bastante tempo. internet Acho que, se tá não me uma engano, o pena. processo começou em 2004, 2005. Falta aqui o ano, mas se alguém tiver aí e souber, pode escrever. A esperança é conseguir fazer do jeitinho que onde está a sociedade ou as comunidades que precisam acessar o método Covatic, principalmente por ser gratuito. Patrícia, E Patrícia, o custo até do a material minha que é mãe, utilizado, você me que é o ouve? Não sei isolante, se ele você é me muito ouve. baixo. Sim, Eu acho melhor a gente desligar e tentar voltar. Tá travando demais, não tá dando para entender e nem para a gente interagir. Eu vou tentar salvar Ah, como tá. parte um e vou tentar voltar para ver se volta um pouquinho melhor a internet. Tá bom? Então eu já volto